glorifico o Senhor por estar aqui. Aleluia, uma noite fria, né? Muito frio. Aí eu agradeço a Deus por estar aqui. Tá difícil para mim pra caramba, sabe? Mas Deus é maior, né? Tá muito difícil para mim. A minha alma tá triste, eu tô triste, eu tô reagindo, tô fazendo as coisas, mas tá difícil. Sabe? Quem tá aí junto comigo, a irmã Mariângela, Mara, que são assim mais próximas, sabe do que eu tô falando. Vocês também sabem, mas não sabem como eu tô reagindo, sabe? Está sendo bem difícil, mas Jesus é bom. Ele é bom o tempo todo. Né? Eu pensei que eu não ia nem ter coragem de estar aqui hoje. Sabe, mas... Aí eu ia falar com o pastor. Eu não encontrei com ele ontem. Deus não permite, né? É porque eu que quero... Eu que estou dizendo que não, mas Deus está falando sim. Pode ir, minha filha. Fique em paz. Está entendendo como é que é a coisa que eu estou vivendo? Difícil, mas vamos para a palavra, né, do Senhor. Que o Senhor me deu uma palavra, eu fiquei ligada, eu falei, Senhor, me dá uma palavra. Hoje a gente foi orar, eu pedi muito pela minha vida, né? O Senhor me ajudar, para o Espírito Santo me ajudar, né? Porque Ele que fala, a gente só é um instrumento na mão dEle, né? É o Espírito Santo que fala e Ele sabe o que a gente precisa ouvir, o que eu preciso ouvir. Aleluia. Vamos ler em Daniel no capítulo 6, que fala de Daniel, né, na cova dos leões, que a gente já está assim, já leu muitas vezes, muitas. Mas como eu falei aqui segunda-feira, a palavra, ela é uma palavra viva, né? Ela é viva, a gente já ouviu muitas vezes, né? Muitas, já sabe da história, já sabe o que aconteceu, mas hoje ela fala de uma forma diferente para a minha vida e para a sua vida, porque quem fala é o Senhor, né? E Ele tem sempre coisa nova, amém? Ele tem sempre coisa nova, é incrível, não é isso, né? É lindo isso. Vamos ler. No Daniel, no capítulo 6, a partir do 1. E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes e que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel e a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procuramos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram: sim, ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, presidentes, prefeitos, presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de que estabelecessem um edito real e fizerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição qualquer
Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E agora, ó, confirmamos o edito, assina a escritura para que não sejam dados conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. E por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janela aberta da banda de Jerusalém. 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram junto e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Aí no 11, no 15, então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei, sabe o rei, é uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem na cova dos leões. E falando ao rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Foi trazido uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo levantou, foi com pressa à cova dos leões, e chegando à cova chamou por Daniel com voz triste. Falando ao rei, disse, Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ei acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele também. Contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Só até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Né? Daniel ele veio, né? Aleluia. Está aqui em Daniel, no capítulo 1, né? Ele foi, que diz assim, do terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e sitiou, e o Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Espinaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos ao parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E ele determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho, e ele bebia assim, e fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. Então, né, eu creio que a comida era boa, né? A comida era muito boa, era carne, muito boa a comida, mas eles não participaram daquela comida. E é bem difícil, né? Porque bota uma coisa assim muito boa para a gente quer. Quem gosta de legume? Gostam mais de carne. É carne e legume, às vezes é junto, né? Como optar, né? Por comer carne, beber vinho, né? O vinho traz alegria. Vamos ficar alegre,
mas eles não. É lindo isso, né? Porque jovens, a palavra de Deus diz que há caminhos que parecem ser bom, mas o final dele é caminho de morte. Parece ser bom aquela comida do rei. Parece ser bom aquele vinho do rei. Parece. Aleluia. Né? Mas, aí seguindo aqui no capítulo 1, do versículo 7, diz assim: o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, pois o de Belsazar, e Ananias e Azarias, Misael e de Mesaque, e Azarias de Abdinego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu o chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Olha aí. É uma decisão. É uma decisão minha. Ele decidiu não se contaminar. Louvado seja o nome do Senhor. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Ele ficou com medo, porque o rei mandou que ele comesse aquela comida, né? Ele ficou com medo. Ele falou: poxa, e agora? Mas ele ele fez o que Daniel pediu a ele. E olha o que aconteceu. Eu estou contando aqui assim para a gente entender quem é Daniel. O que Daniel fez para chegar até naquele ponto lá que a gente já leu lá na frente. Ele foi livrado, né? Porque ele decidiu viver para Deus. Ele vivia para Deus. Ele não se contaminou, ele estava limpo diante de Deus. E dá uma preocupação muito grande, porque o mundão está oferecendo muita coisa. E Deus está vendo quem está se alimentando da comida do rei e quem está se alimentando do Senhor, vamos dizer assim. Ele está vendo. Aí, não, mas a gente não estamos fazendo nada não. Pensa. Será? A gente não estamos se deixando levar não. Tem que estar muito firme. Porque, aleluia, o dia do Senhor vem. Está batendo aí as portas já. Está todo mundo já falando em guardar alimento. Está acontecendo muita coisa. O inimigo está oferecendo muita coisa, muita facilidade, muita coisa bonita. Se pintasse uma camiseta com as cores do mundo, ela seria linda. Muitos queriam vestir ela. Ia ficar bonito. O negócio ia ficar bonito. Aleluia. Mas Daniel não fez isso. No 1,17, este quarto mancebo Deus deu conhecimento, a inteligência em todas as letras de sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E o rei falou com eles, no 19, e o rei falou com eles, entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso permaneceram diante do rei. Porque eles não comeram aquela comida, porque eles não beberam,
né? Aí já no 2:8, respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vos quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado, porque ele teve um sonho e queria que alguém decifrasse aquele sonho para ele, mas as pessoas que estavam lá não responderam da forma que tinha que ser, né? Mas o Senhor deu para Daniel. O Senhor tinha algo com ele, que ele era sincero, ele era separado, ele era diferente. Ele e aqueles 3 que estavam lá. Hoje nós estamos falando de Daniel, mas tinha 3 com ele que também estavam vivendo aquela situação, né? Mas ele era, assim, vamos dizer, especial, né? Que Deus deu dom a ele, para ele, né? Até mesmo para decifrar aquele sonho. Aí, louvado seja o nome do Senhor, ele respondeu, né? Ele fala aqui, ó, porque responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, se o senhor ou dominador que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porquanto é coisa que o rei querer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia, porque eles não resolviam nada. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, respondeu, disse: Arioque, prefeito do rei, por que se apressa tanto no mandado da parte do rei? Então Arioque, que explicou a casa de Daniel, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Aí no 19, então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel, disse: seja bendito o nome de Deus para todo e sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria e sábios, e ciências entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece que está em trevas, e com ele mora a luz. Olha, é o Todo-Poderoso, né? Que dá sabedoria, a ciência aos entendidos, revela o profundo, né? Ele sabe tudo, vê tudo. Tem gente que bate no peito e diz que que faz. Olha, nós somos dependentes do Senhor. Se você chegou a algum lugar, porque foi o Senhor quem te colocou neste lugar, o Senhor que te ajudou, os seus estudos, tudo que você fez, tudo foi o Senhor. É tudo o Senhor, é tudo para o Senhor, é tudo para a glória dele. Eu estou com meu neto lá em casa, eu pedi até para ele, né, ele não está querendo vir mais, mas ele vê a live, né? Aí eu falei, vê hoje, Luan, vê a live, mas ele chega com um boletim, e na frente dele eu levanto e falo: Senhor, é para ti. Eu dou para o Senhor aquilo que ele deu, porque a capacidade, ele que estudou, ele que fez a prova, mas quem deu isso tudo para ele foi o Senhor. Porque tudo vem do Senhor e tudo é para o Senhor. Então a glória é do Senhor. Aleluia. E às vezes a pessoa é tão arrogante, né? Não, porque eu que fiz, eu que fui. Até ele mesmo fala: eu que estudei,
falei, meu filho, mas se não fosse o Senhor, tu não ia conseguir. Olha aí, da inteligência, da sabedoria. Aleluia. Então, Daniel só passou, né, pelo que ele passou, né? É para a gente assim entender um pouquinho, assim, o que ele passou lá, né? O que ele fez, né? O que ele teve que dizer não. Não, eu não vou fazer isso. Esse não a gente tem que firmar ele não, porque a proposta vai vir todos os dias. Todos. Para todos nós. Vai vir todo dia a proposta. Mas a gente tem que dizer não. Louvado seja o nome do Senhor. Ele, né, Deus livrou ele dos leões, né? Ele não adorou, né? Veio aqueles outros que estavam querendo assim, porque eles invejavam ele, porque ele era assim diferente. Ele não compactuava com aquela turma lá, né? Então ele era diferente. Então, e o rei estava dando muita, né, atenção para ele, vendo que ele estava fazendo as coisas muito direito, e ele ia longe ali. Ele foi longe. Aleluia. Ali no meio deles. Então eles buscavam algo contra ele. Eles buscam algo contra nós. Você vê que quando você trabalha num lugar, se você estiver fazendo a coisa muito direito e o chefe começar a te elogiar, o outro já quer pisar no teu pé. Eu já vi muito isso. Eu já vi muito. Né? Eu tenho aí mais de 40 anos de trabalho. Glória a Deus por isso. Entendeu? Então, foi o que aconteceu com ele. Mas Deus só deu vitória a ele porque ele era íntegro, ele era, aleluia, humilde, né? O coração dele era limpo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso que o Senhor livrou Daniel. Ele livra cada um de nós. Ele ajuda cada um de nós. Mas a gente tem que estar na nossa postura de servo de Deus. Aleluia. Porque a gente não sabe. E tem muitos que estão simplesmente vestindo uma capa daquilo que eles não são. Você olha assim, mas a palavra fala que tem joio e tem trigo. Eu fiquei assim impressionada quando eu vi as duas, né? Eu até mandei para o pastor, já tem um tempinho isso já, que a pessoa estava mostrando como é que era o joio e como é que era o trigo. Ele apertou o joio assim na mão, ó, não tem nada. Nada, só palha, purinha. E depois ele apertou o trigo. Tem semente. Você tem semente. Nós temos semente. Aleluia. Não somos vazios. Aleluia. Né? Mas só que a roupa é igual. O problema é a roupa. A roupa é igualzinha. Está todo mundo misturado. Então a gente ouve isso aqui, meu irmão, mas eu não estou fazendo nada errado. É para você não fazer, nem eu, para o Senhor despertar a gente. Porque, como eu falei, a proposta vem todo dia. E a gente tem que andar muito direito, né? A gente luta, é uma luta, não é fácil, né? Não é fácil, não. Fácil não é. O Senhor não falou que era facilidade. Ele não falou. É difícil. Mas, aleluia, mas se a gente estiver firmado realmente, Ele sustenta a gente e ajuda a gente. E a gente vai dizer não. Não para a proposta.
não para o manjar do rei, não para a bebida do rei, aleluia, não para o convite, não, louvado seja o nome do Senhor. Então, por causa disso, aleluia, o Senhor deu vitória a ele, aleluia. Aí, ele ainda fez mais, né? Porque aí no Daniel, no capítulo 6, no 24, e ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, e eles e seus filhos e suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmagaram todos os ossos. Olha só, aqueles que fizeram maldade caíram na sua própria acusação, né? Eles acusaram, ele foi levado lá para a cova, o Senhor, né, não permitiu que aqueles leões tocassem nele, aleluia. Mas aqueles a quem acusaram ele, eles foram mortos, né? Então o rei escreveu todos os povos, nação e gente diferente de línguas que moram em toda a terra. A paz seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir e o seu domínio é até o fim. Aí ele vem, ele livra, salva, opera sinais e maravilha no céu e na terra. E ele livrou Daniel do poder dos leões. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, ele livra, salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Olha só, ele tem dado livramento, ele tem salvado, e ele tem operado sinais e maravilha na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Olha como a gente está aqui agora, graças a Deus. Irmão, tudo que a gente já passou, eu penso, a pandemia foi difícil. Nós estamos aqui. Não foi difícil? Foi. Agora a gente atravessa outras situações, né? Estamos aqui pela misericórdia do Senhor, a gente sai, a gente volta, Deus nos guarda, Deus nos ajuda, Deus nos abençoa, Deus provê nossas necessidades, né? A gente está vendo aí tanta coisa acontecendo de ruim, né? E Deus tem nos guardado, Deus tem nos livrado, aleluia, porque a gente está firme com Ele, né? A gente está ligado, a gente não está desligando, não desliga não, é 24 horas. Não é só aqui não, é bonito cantar, é bonito dançar, é bonito aqui, é maravilha. É em casa, é na escola, é no trabalho, é na rua, é em todo lugar, em todo tempo. Guarda isso, em todo tempo. Em todo tempo. Não é só aqui. Aleluia. Aqui é muito bom. Aqui é muito bom. Louvar o Senhor, glorificar o nome do Senhor, mas tem um mundo lá fora, é esse que a gente tem que ficar ligado nele, né? Para quando a gente cair numa situação e o Senhor nos livrar, porque se Daniel tivesse tudo errado, Deus não ia livrar ele, mas ele não, ele estava sincero diante de Deus, e a gente tem que estar sincero diante do nosso Senhor, para a gente, aleluia, viver, né? Porque a cova está aberta, e a gente tem que pedir muito a Deus por nós, pela nossa família, não importa o que aconteça, porque as coisas vão acontecer, ninguém está livre, ninguém, mas a gente tem que estar firme no nosso propósito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Aí eu ouvi uma frase que eu achei assim, que
Foi muito forte. Fala assim: antes de ser conhecido na terra, seja conhecido no céu. É lindo isso. E fala: e quando o céu te conhece, a terra te respeita. Olha só que coisa linda. Que quando o céu te conhece, a terra te respeita. Respeitar a Daniel. Depois daquilo que aconteceu, que viram que ele estava ligado no céu. Só o céu podia livrar Daniel. Só o céu que pode nos livrar. Aleluia. Você está ligado em quê? No céu ou na terra? É coisa boa. Aí hoje, eu estava lá na minha casa. Tinha uma serva de Deus lá comigo. Aí ela também falou uma coisa linda. Do Salmo 91, que fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Habita. Olha só a palavra, habita. Habita. A gente habita com Ele, está com Ele. Aleluia. Continua com Ele. Continua negando a si mesmo. Continua dizendo não para o mundo. Aleluia. Caiu. Quando o céu te conhece, a terra te respeita. Guarda isso no seu coração. Eu guardei no meu coração. O céu te conhece, sabe quem é você. Aleluia. A terra te respeita. As pessoas veem algo em você diferente. Aleluia. Não, essa pessoa é diferente. Alguém até fala, pode ir com ele. Eu conheço ele. Porque vê algo. Aleluia. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou. Não é isso. É espiritual. Aleluia. O céu te conhece. Você é conhecido do Senhor. Você é separado do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para Daniel viver tudo aquilo que ele viveu, ele foi separado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio de uma terra, foi para uma terra, né, mas não se contaminou com aquela terra. Não. Ele não se contaminou. Ele continuou firme no seu propósito. Deus honrou ele. Deus tem honrado tanta gente aqui, eu estou achando tão bonito isso. Né? Ah, irmã, porque eu passei naquele, aleluia, né? Naquela prova, vamos dizer assim, Deus me deu vitória, é Deus honrando. Mas sabe por que Ele honra? Porque você está com Ele. Porque Ele é o primeiro na tua vida. Ele tem que ser o primeiro, para Ele te honrar. Aleluia. Primeiro Ele, né? Vamos para o versículo de Deus que fala, buscar primeiro o reino de Deus, olha só, e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentados. Nós precisamos das demais coisas, mas primeiro é Ele. Olha só que lindo. Caiu agora do céu. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Ele é primeiro na nossa vida. Ele é primeiro lá na nossa escola. Aleluia. Ele é primeiro lá no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso caminho, no nosso falar, no nosso andar, no nosso agir, no nosso querer. Ele é o primeiro. Eu não quero nada, eu não sei nada, eu sou dependente. Ele vai me dar, Ele não vai me dar o que eu quero. Ele vai me dar o que é melhor para mim.
Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus. Eu estou agradecendo muito, tá, pastor, por essa oportunidade que Deus está me dando, pela misericórdia dele, porque eu estou bem fraquinha. Eu estou fraquinha. Preciso muito de oração, muito para mim. Tá bom? E essa é a palavra em nome do Senhor Jesus. Pastor. Amém. Ela está fraquinha e transmite uma força tão incrível.